Neste vídeo, nós vamos tentar responder uma das perguntas muito feitas aqui no canal. E aí nós temos aqui 3 equipamentos, 3 osciloscópios portáteis, que já fizemos review aqui no canal. Qual deles eu devo comprar? Então essa pergunta, como eu disse, ela é constante aqui. Qual dos 3 osciloscópios é a melhor compra? Então eu vou trazer diversas características e ao final eu dou a minha opinião em relação a isso. E eu vou começar com vários pontos, porque lembrando, talvez o que eu ache mais importante não seja o que vocês acham mais importante para o uso de vocês. Então por isso que eu quero trazer algumas características deles para que vocês possam escolher. Então, para começar essa avaliação, vamos falar da apresentação inicial de cada um dos modelos. E quando eu falo apresentação, é falar um pouco desse contexto, né? Contexto geral de como é o osciloscópio. Então, primeiro ponto, tanto o Danil quanto o FNI RSI vem em caixas emborrachadas, protegidas, bem similares inclusive. Já o Mustool, ele vem apenas numa sacolinha. Todos trazem uma ponta de prova. O FNI RSI ainda traz o carregador. Os outros trazem apenas o cabo. Além disso, falando nessa apresentação inicial, vamos falar um pouco sobre a beleza e o tamanho deles. Em termos de apresentação, beleza, tamanho e esses detalhes mais estéticos, tanto da chegada quanto o do próprio equipamento, o ponto vai tranquilamente para o FNI RSI. Esse equipamento ele tem algumas vantagens. Primeiro, essa capa de borracha bem flexível dele é muito boa. O acabamento do material dele também é fora de série, a tela é boa como a dos outros. Ele é mais fino que os outros, então ele é fácil de segurar, ele tem uma pegada muito melhor do que os outros. Então neste ponto tem o pezinho, e vejam, o tamanho dele não é muito maior do que os seus concorrentes, ele é um pouquinho mais alto, mas ele acaba sendo muito mais estreito. E isso traz uma vantagem, além disso ele ainda tem um joystickzinho aqui para controle. Então, para mim, o ponto da melhor apresentação, a melhor estrutura, a melhor montagem é do FNI RSI. Ainda falando agora de estrutura, um segundo ponto, segurança. E segurança é que eu digo na sua construção ainda, não chegamos ainda dentro do equipamento, estamos falando da construção. O FNI RSI tem uma grande vantagem também de ter uma capa de borracha. Mas aí neste ponto eu acredito que o Danil sai com uma vantagem. Ele também tem a capa de borracha, mas ele tem a parte da conexão interna. Não fica para fora como nos outros dois que ficam aparecendo. Então apesar da construção dele ter algumas desvantagens, até porque ele é um modelo mais antigo, mais gordo, mais pesado, não tem pezinho, então ele tem algumas desvantagens nesse sentido. Ele traz essa questão da parte embutida do conector, uma das grandes vantagens. E além disso, ele não tem uma saída de sinal, o que também é um pino que os outros ficam para fora, ele não tem. Isso deve ser uma coisa ruim não ter. Para essa questão mais segurança de uso, ponto para o Danil. Agora vamos para algumas características, ainda antes de entrar realmente nos testes. Características que são
da usabilidade dele e algumas características técnicas. Então, falando da usabilidade, todos eles têm as suas pontos positivos e negativos na usabilidade. O menu do Dainio é muito bom, né? Menu bem fácil de ler, apesar das teclas pequenas, né? E algumas poderem ser um pouco confusas. Mas ele tem uma boa forma de trabalho. Já o FNI RSI, ele modernizou isso, ele trouxe um joystick que facilita muito o movimento, mas ele acabou pecando na questão das setas, né? De vez eu ter as setas direcionais, ele acaba colocando algumas teclas que não fazem muito sentido, né? Então, para aumentar e diminuir a escala de tensão, ele botou 2 botões aqui, mas para aumentar e diminuir o tempo, ele colocou aqui embaixo botões com desenhos diferentes. É muita coisa diferente, poderia ser mais simples. Se ele tivesse isso talvez em cruz, com esses 4 botões, ficaria muito mais intuitiva a utilização. Então acho que ele só pecou nisso. Já o Mustool, ele tem uma grande vantagem. Ele também tem os botões assim como o Dainio, mas ele tem uma customização de interface muito boa. Então, em termos de características de botão, de utilização, ele é muito mais interessante do que os seus irmãos. As melhores teclas, eu vou dizer, são as do FNI RSI, além do seu joystick. Mas o conjunto de coisas dessas características, o Mustool ainda se mostra melhor. Além disso, nós temos algumas vantagens ainda do Mustool. Nós temos 100 MHz, 110 MHz, 120 MHz. Eles chegam nisso, a gente viu que talvez não. Nós vamos fazer os testes com eles em conjunto de novo, mas até 30 MHz, que é o que eu tenho possibilidade de fazer um teste com precisão. Outra item de característica é que o Mustool tem uma saída com 3 frequências de onda, enquanto o FNRI só tem uma e o Dainio não tem nenhuma. Isso é um problema para poder fazer o ajuste da ponteira. Bom, no conceito características, então, o ponto vai para o Mustool MDS 120M. Vamos ligar eles agora e ver o funcionamento. E agora eu estou com as 3 telas ligadas aqui. E eu vou fazer os testes depois com a própria ponta de prova de cada um. Eu não vou fazer a ligação direta, como eu normalmente faço, para que a gente teste também as pontas de provas que vieram com eles. Então aqui eu estou com os 3. Vejo que as interfaces são diferentes, são bem diferentes entre elas. Então eu tenho aqui a do Dainio, eu tenho aqui a da FNRSI e tenho aqui o da Mustool. São interfaces diferentes. Falando das interfaces e da forma de uso, eu já vou dar um ponto agora direto para a Mustool. Eu entendo que a facilidade de uso é uma das boas características desse produto. Ele realmente veio com um menu muito fácil de operar em relação aos seus irmãos. Vejam que ele é bastante parecido com o da Dainio. Mas ele consegue ainda ser mais simples. Eu vou pegar agora as pontas de prova e nós vamos fazer os testes. Vamos falar das pontas de provas que acompanham o produto. Todas elas são um padrão genérico, muito parecidas, para não dizer iguais. Com exceção essa da Dainio, talvez por ser um pouco mais antiga, ela tem um pegador um pouco mais antigo, não tão sofisticado que nem os outros, mas é a mesma coisa no fim. Então neste ponto eu acho que cabe um empate para as 3. Então eu vou fazer alguns testes rápidos e eu vou fazer eles individualmente, para que não haja interferência de um sinal no outro. Então eu vou ligar aqui o gerador de funções, vou deixar todas as ponteiras em 10x, que é inclusive a recomendação deles, e vou fazer
3 testes em senoidal. Então vou fazer o teste de 1 kHz, que para mim é o teste básico, né? Que talvez seja uma das ondas mais usadas para teste, com 5 VPP, que também é uma das saídas mais usadas para teste. Vou fazer de 30 MHz, que é onde vai ao máximo o gerador de funções, e depois eu vou fazer a 10 Hz, para a gente botar o mínimo em onda senoidal, sem apertar o alto primeiro na virada, depois apertando o alto para ver como é que ele responde. Depois ainda vou fazer mais um teste de onda quadrada e triangular em 1 kHz, que é, como eu disse, é o básico. Para isso eu vou usar essa ponteira simples ligada nela. É claro que ela gera ruído, mas é a melhor forma de eu poder testar passando pela ponteira que vem junto. Então vou fazer o primeiro teste, 1 kHz, onda senoidal, vou ligar a saída agora. Não reconheceu. Vamos descobrir o que eu fiz. Vou dar um alto. Aqui. Alto de novo. Agora sim. Vejam, ele precisou 2 vezes um alto para conseguir reconhecer 1 kHz, que é a onda mais básica. O VPP dele está dando 525 mV. Isso não está certo. Está bem errado, diga-se de passagem. Provavelmente por quê? Porque ele não está em 10x. Vamos olhar lá, está em 1x. Então já vamos arrumar aqui. 10x, 5.25 volts, que é exatamente o que está dando o VPP do osciloscópio Hantek DSO 2D15 que eu testei anteriormente. Então ele está perfeito na detecção do VPP. E o RMS está dando 1,5, enquanto o osciloscópio deu 1,8, deu um pouquinho mais. A variação de frequência está perfeita. Então, basicamente, funcionou bem em 1 kHz. Eu vou passar para os outros dois, depois a gente vai para os outros testes. Então agora eu vou testar, vou pular direto de 1 kHz para 30 MHz. Imediatamente eu mudei e vejam que ele conseguiu mostrar a forma de onda, mas ele não conseguiu acertar as medições. Então vou fazer o alto. E está aí a forma de onda e consegue marcar os 30 MHz. O VPP perdeu um pouco. Isso também é culpa do gerador de função, que também perde um pouquinho da tensão em 30 MHz. Mas ele conseguiu detectar bem. Visto que ele vibra um pouquinho, mas ele mostra muito bem a tensão, a forma de onda. Agora eu vou para 10 Hz também de forma direta. Mudei para 10 Hz, ele não conseguiu se achar. Então eu vou dar o alto. Hz, perfeito, arrumou o VPP e o RMS. Veja que as tensões ele não é muito assertivo, né? Mas ele também não fica muito longe do valor real. E a frequência e a forma de onda elas ficam perfeitas. Testado as 3 formas as 3 frequências em forma senoidal no Mustool. Vamos agora para o FNI RSI. Está recebendo um chiado, mas agora eu vou fazer o mesmo teste. Eu vou começar com 1 kHz, 1 kHz em senoidal. Vou fazer a saída agora. Estou com a saída, ele não detectou nada. Vou apertar o alto. E rapidamente ele detectou. Está lá dando pico a pico, 5 volts. Bom, frequência 1 kHz, perfeito.
RMS 1,70, amplitude praticamente 5 volts. Aqui ele está realmente bem interessante. Está lá com a DCX10. Muito bom. Detecção muito boa. Vamos para 30 MHz. Ou seja, vamos sair de 1 kHz para 30 MHz de uma vez só. 30 MHz. Não conseguiu se achar nas medições, né? Forma de onda parece que ele acertou. No Mustu ele conseguiu mostrar a forma de onda, mas ele não conseguiu se acertar nas medições. Aqui ele talvez não ajustou só o tempo. Então a gente foi para 30 MHz. Veja que ela vibra bastante a forma de onda. E nós estamos em 30 MHz, considerando que ele vai a 110, né? Mas tudo bem. O pico a pico está um pouco alto. E o RMS também acabou ficando um pouco alto. Parece um tipo de compensação que ele tenta fazer. Mas também está muito próximo. Agora eu vou baixar para 10 Hz. Hz. Se perdeu também de novo. Vamos apertar o alto. 10 Hz, pico a pico, RMS, muito próximos também. Então essa é a resposta do FNI RSI. Vamos agora para o Dyneo. E vou colocar em 1 kHz e vou ativar a saída agora. Não detectou. Vamos para o alto. Um kHz, perfeito. VPP ele não detectou porque não deve estar em 10 vezes. Deve estar em 1x. Perfeito. Vamos arrumar isto. 10x. Então, VPP está em 4,80. Está um pouco abaixo. Agora eu vou passar para 30 MHz em uma vez só. Não conseguiu detectar também os valores, mas vamos apertar o alto. 30 MHz, detectou com certa facilidade. O valor de pico a pico também, ele acabou tentando dar uma corrigida e acabou errando. E aí os valores de pico e RMS da mesma forma. Mas fez uma onda, acho que a melhor delas, né? O desenho dele é o melhor deles, com certeza. Vamos agora para 10 Hz. Também se perdeu, vamos no alto. Hz, ficou no valor de pico a pico ok, RMS perfeito, VPP também, VP perfeito. Ficou o melhor dos três nessas medidas. Bom, agora eu vou só para demonstrar, vamos também para uma onda quadrada de 1 kHz, depois para uma onda triangular de 1 kHz. Então, eu vou primeiro desligar, vou passar para 1 kHz e vou passar para a onda quadrada e vou ligar a saída. Não consegue mudar sozinho, vamos ao alto. A onda quadrada não está boa, né? Provavelmente por quê? Porque a ponta não está calibrada. E ele não vem com nenhuma ferramentinha para calibrar, né? Então, 1 kHz, detectou bem. VPP um pouquinho abaixo, mas ok. VP perfeito, RMS quase perfeito. Vou só mudar para onda triangular. Mudou automático. 1 kHz, perfeito. Igual dar um alto.
Tá aí. Então, um bom desenho dela. Vamos agora para o FNI e RSI fazer os dois mesmos testes, né? Mostrar triangular e mostrar quadrada. Vou desligar a saída. Vou ligar a saída, onda triangular de 1K, vamos botar quadrada. Onda quadrada de 1K Hz. Ativei. Ele já detectou alguma coisa, mas não consegue fazer a montagem. Ele detectou agora a frequência certinha, detectou pico a pico certo, RMS certo, mas ele não conseguiu só, ou até conseguiu, né? A gente só não está vendo. Poderia talvez arrumar no próprio. Vou dar um alto. Tá aí. A onda quadrada de 1 kHz. Vamos para a onda rampa ou triangular. Não precisei fazer nada, ele automaticamente parou na onda triangular, igual vai apertar o alto. Um pouquinho abaixo da detecção, a frequência está perfeita, tudo perfeito. Vamos agora demonstrar a mesma coisa no Mustool. Desligar a saída. Onda quadrada de 1 kHz. Detectou 1 kHz, mas está errando na tensão e ele está se perdendo um pouco. Vamos no alto. Também não está boa essa atenuação. Se eu tinha que ter arrumado antes dos testes, né? Vamos para a onda triangular. As detecções estão muito boas, né? O RMS está um pouquinho acima, o VPP também um pouquinho acima, mas estão boas marcações. Vamos só para triangular. RMS 1015, baixa um pouco, mas o VPP também se perdeu. E ele está com um pouco de dificuldade para manter 1 kHz. Bom, pessoal, o que eu queria trazer aqui era demonstrar os três fazendo leituras muito simples, mas leituras que vão ser parte do dia a dia do uso de um osciloscópio. Vou testar um amplificador, vou testar um cristal. Então, são osciloscópios que vão permitir esse tipo de teste. Nós fomos a 30 MHz e ele foi relativamente bem, né? Sofrem um pouquinho às vezes, mas leem relativamente bem 30 MHz. Então, nós vamos olhar um cristal de 16 MHz, 24 MHz, 30 MHz. Na teoria, eles vão até 100. Já vi testes que chegam a 80 em alguns canais aqui do YouTube. Então, acho que são osciloscópios que valem a pena. Sobre a questão da leitura, qual deles eu gosto mais? Surpreendentemente, para mim, o que lê melhor e de uma forma mais fácil é o Dainew. É o que tem uma visualização mais fácil. Mas, de forma geral, quando eu vou usar assim no dia a dia, o Mustool MDS 120 tem se mostrado mais receptivo a acertar mais fácil. Não foi bem o caso do teste aqui, mas normalmente ele é o que acerta mais rápido a forma de onda do que eu estou medindo. Mas, indiscutivelmente, aqui no teste, o vencedor é o Dainew. Agora, algumas características que a gente precisa um pouco dos manuais. Eu vou olhar aqui rapidamente nesse manual só para falar algumas coisas que eu acho que são importantes levar em conta. Primeiro, aqui nós estamos falando em 100 MHz, aqui eu estou falando de 110 MHz, aqui eu estou falando de 120 MHz. Então, aqui temos uma vantagem. Aqui nós estamos fazendo que eu não tenho saída de onda quadrada, aqui eu tenho um tipo de saída de onda quadrada, aqui eu tenho 4 tipos de saída de onda quadrada, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz. Com isso eu consigo fazer aferições melhores nele próprio. Todos vêm com uma ponteira X1, X10, muito similar. Se não for a mesma fábrica, olha, é muito parecida. Todos têm bateria,
Então todos funcionam com bateria, uma bateria similar também, nenhuma dificuldade. E o que muda em termos de leitura, de capacidades de leitura? O que mais diferencia eles é que o FNI RSI trabalha até 400 volts VPP, enquanto o Danil e o Mustu até 800 volts VPP. 400 volts VPP eu tenho que pegar então 127 vezes 1,44. Eu vou ter um lado da senoide vezes 2, porque eu vou ter os dois lados do VPP. E aí eu vou saber qual é a tensão que eu posso atingir. Então 400 volts vai dar muito próximo dos 127 volts. Eu não posso ir testar um 220. Já nesses outros dois que são 800, não teria problema nenhum medir uma tomada em X10, que vai dar um pouco mais 760 e alguma coisa. Também falando um pouco de funcionamento, uma das coisas que me agrada muito é o modo de trigger do Mustu MDS 120, que é o que eu gostei mais de trabalhar, me parece mais preciso, o trigger dele me funciona melhor. O FNI RSI, às vezes quando eu estou com uma velocidade de uma frequência lenta ou com uma grade de tempo muito baixa, ele se perde um pouco. E o Danil, eu usei pouco o trigger dele, mas a princípio também funciona bem e é o que oscila menos a imagem, né? Se a gente for olhar as imagens deles, é o que tem a tela mais clara e que oscila menos a linha fica mais fixa. Talvez até seja por software que façam isso, mas é a linha mais fácil de enxergar do que a dos outros. Todos eles têm uma tela igual, né? Nós estamos falando de uma tela 2.8 ou 2.4, 320 por 240. 2.4, 320 por 240. Então, pessoal, esses foram alguns testes para falar um pouco de cada um deles. Questão de preço. Eu não sei o preço agora que eu estou gravando. Eu vou botar aí na tela agora os anúncios dos 3 locais onde tem esse equipamento. Então vou mostrar eles no AliExpress e na Banggood. Então vocês podem olhar aí na tela as opções de compra, os preços deles. É um equipamento que realmente eu indico qualquer um deles. E eu acho que vocês devem procurar aquele que está com o melhor preço se vocês quiserem comprar. Porque vocês viram que os 3 são muito similares. Não vou ficar em cima do muro e não dizer qual que eu indicaria a compra. Acho chato quando as pessoas perguntam, né? Qual tu compraria? E fica assim enrolando. Mas o que tu precisa? Por que tu quer? Se tu não me diz o que tu quer, eu não posso te... Ok, mas o que eu compraria para mim? Se eu fosse vender 2 e ficar com um só, qual eu ficaria? Eu vou dizer que eu gosto muito do amarelinho. E realmente ele tem um visual, um tamanho, um jeito que eu gosto. Gosto muito dele, acho que ele tem um case legal para carregar. Gosto muito do FNI RSI também. É a melhor pegada, esse joystick ajuda muito na operação. Ele parece ser o mais profissional dos 3. E gosto do Mustu principalmente na sua usabilidade. Ele é realmente muito fácil de usar, muito direto. Então os botões no meio. Aqui, por exemplo, o botão de OK. Até eu descobri que o botão de OK era o mode, eu demorei um tempo. Então esse aqui é mais direto, mais fácil de trabalhar. Qual eu ficaria então? A minha escolha seria o Mustu MDS 120M, dentre os 3. Tem coisas que ele é muito pior que os outros, tem. A carcaça dele é horrorosa, não tem proteção nenhuma. Apesar dele parecer todo moderno, ela é toda um plástico. Tem aqui do lado um siliconezinho que não protege nada. Isso me incomoda profundamente. Enquanto os outros têm um acabamento que nem se compara com o do Mustu. Mas ele vem com uma saída de formas de onda mais completa, ele tem uma facilidade de uso melhor, ele na teoria vai a 120 MHz. Então, apesar dele não ter todo esse acabamento, toda essa tela muito bem construída do Danil,
de não ter esse joystick e os botões bons do FNI RSI. Eu ainda assim preferia ficar com o Mustool. E uma das coisas piores, não tem nem case, ele vem com um saquinho, enquanto os outros têm um case legal. Então a minha opção seria o Mustool. Mas a minha indicação de verdade é: comprem o que estiver mais barato. Porque todos eles são muito bons. São realmente equipamentos que não são osciloscópios de mesa, eu já falei isso. Eles são uma categoria inferior e por isso custam 1/4 do preço. Mas para quem não tem um osciloscópio, ou para quem precisa de um osciloscópio portátil, eu acho uma opção excelente. Não deixa nada a dever dos meus trabalhos de robistas, eles supririam completamente a minha necessidade. Então, pessoal, dizendo isso, eu termino por aqui. Espero que eu tenha trazido um pouco de cada um deles, para que vocês possam tomar a decisão. De novo, estou deixando todos os links aí embaixo, com os valores e preços, tanto no AliExpress quanto na Banggood. E era isso, e valeu!